Olá, família Marista! Estamos começando mais um podcast Marista São Luís. E antes de partirmos para o nosso assunto do dia, quero avisar para vocês que já tem episódio no ar. Criar filhos emocionalmente fortes no mundo bunny foi o papo que rolou no nosso último episódio e você não pode perder tudo de bom que rolou nele. Vai lá, assiste, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, tem corte no Instagram do colégio, tem o vídeo completo no YouTube e a sua participação, os seus comentários são valiosos para a gente enriquecer essas conversas que acontecem aqui a cada novo episódio. Eu sou Ivo Justino, seu apresentador, e quero te guiar aqui em mais uma conversa interessante para a família marista, para o estudante e toda a comunidade que nos acompanha. Vem com a gente nesse episódio de hoje porque está muito especial. Do meu lado hoje, Gabriela Valença, orientadora educacional dos sextos e sétimos anos. Gabi, fala pra gente que eu acho que o bate-papo de hoje promete e vai trazer aí dicas, conversas, provocações que vão nos colocar num caminho muito interessante, hein? Fala pra gente. Isso, Ives. Vamos trazer aqui, né, a nossa rotina de estudo, essa dificuldade, a criança não sabe estudar ou ela não consegue estudar. Tem uma diferença aí, né? E os nossos convidados vão nos ajudar um pouquinho a falar desse tema, né, de uma maneira que a gente crie estratégias, entenda, fortaleça, acolha esse estudante. Então não dá para perder. O bate-papo de hoje, além de provocar, de questionar, de nos incomodar, de tirar a gente um pouco dessa zona de conforto, vai fazer a gente pensar um pouquinho nos caminhos para os nossos estudantes quanto à sua rotina de estudos. E para tornar esse bate-papo de hoje mais interessante ainda, tem nosso convidado que já está aqui presente, direto das terras potiguares, vindo aqui para Recife, participar do nosso podcast, Bruno Souza, pedagogo, meu amigo de longas caminhadas maristas aí já há muito tempo, andou pelas veredas maristas também e hoje está traçando caminhos aí ainda maiores. Isso é muito bonito. Bruno, um prazer estar aqui com você, pedagogo, especialista em processo de ensino-aprendizagem, e aí já tem atuado em palestras na área de gestão escolar, com coordenadores pedagógicos, orientadores, tem falado com estudantes aí sobre rotina de estudo, sobre estratégia, jeito de estudar, sobre muita coisa. Bruno, seja bem-vindo, dá um alô aí para a galera, pode também acrescentar, e eu sempre gosto de começar com uma pergunta também para provocar, já que a gente vai falar da rotina de estudo. Quem era o estudante Bruno Souza? Gostava, conseguia estudar, era aquele menino estudioso, ou teve que também, a duras penas, aí, aprender a fazer isso? Isso não estava no combinado, não. Aquele papo ensaio todo aqui foi para isso, né? A família Marista, a comunidade Marista São Luís, obrigado pelo convite. Vamos ter um papo muito bacana aqui hoje. Agradeço o Ives, que já tem um contato, a orientadora Gabi. Posso chamar de Gabi? Vamos quebrar essa formalidade. Né? E mais um personagem aqui, acho que o principal desse bate-papo, nosso objeto de estudo, Pedrão. Então, uma satisfação enorme estar nessa mesa com vocês, estar conversando com vocês também. E eu acho que vai dar para ler um pouquinho de quem foi o Bruno, estudante, ao longo da caminhada, mas com certeza alguém que pôde aprender muito nesse projeto, cruzando a minha experiência enquanto estudante, mas conseguindo hoje identificar o que são características comuns de quando a gente está vivendo o processo ali com a cabeça de um adolescente e quando depois a gente fala disso como especialista e que nessa caminhada aí, Brasil afora, a gente mais aprende do que ensina e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Muito bem, e falando em adolescente, falando em estudante, eis aqui também o nosso convidado especial e como o Bruno falou, o principal talvez nessa mesa porque é por eles que nós estamos aqui fazendo educação aí nesse caminho. Pedro, nosso estudante aí do 9º ano do ensino fundamental. Pedro, dá um alô para essa galera também. Muito bom te receber aqui, porque se tem estudante, isso aqui ganha muito mais sentido. Então, dá o seu alô para a galera, fala também do que é estar aqui com a gente nessa mesa e do que você espera desse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. Muito obrigado, Ivo. Estou muito feliz de estar aqui. É muito gratificante estar aqui. É muito bom poder tirar dúvidas realmente, estar aqui para participar, para ajudar e para conscientizar cada vez mais a galera. Beleza. Eu queria já começar fazendo uma provocação, Bruno, assim. Fala-se muito num canto comum aí do aluno não querer estudar, mas será que a gente está fazendo a pergunta correta mesmo, assim? Esse é o real problema? Vamos colocar logo aqui na mesa, vamos tirar o elefante da sala. O estudante hoje, ele não está querendo estudar, ele não está sabendo por onde ir. Será que a família está fazendo as perguntas corretas, as contribuições corretas? Fala para a gente um pouco. Antes da gente chegar em rotina de estudo, vamos falar sobre isso. Estudar. Os jovens estão sabendo, estão querendo?
Como é que você enxerga essa problemática? Vamos contextualizar, né? E acho que é importante para que a gente não venha falar aqui de intervenções sem antes ter um diagnóstico disso tudo. Perfeito. Então, existe o aluno que não quer estudar? Poxa, pode até existir, mas acho que isso é de uma pobreza na análise. A gente cria uma generalização muito grande e aí acho que vem uma lição e uma provocação e um dedo na ferida, que é algo que eu pego muito no pé, e eu como um apaixonado por escola, eu amo o ambiente escolar. Eu tenho 18 anos de atuação na educação e 16 desses foram dentro do espaço escolar. Então, posso ousar dizer que falo de um lugar de fundamento disso. Né? Acho que, por vezes, a gente como escola, a gente falha nessa instrução e orientação. Né? Então, é o lugar onde a gente passa mais tempo da nossa vida ali como jovens, onde nos cobram muito estudar, mas que parece que, por vezes, não nos falam como. Né? E aí é onde está o grande desafio. Um momento como o de hoje, inclusive, é uma quebra e uma atualização, uma modernização nesse processo educacional, que é conseguir falar como vai se estudar. Porque o professor entra na sala e fala, olha, as notas não foram boas, vamos estudar mais. Como? Todo mundo está ciente disso. Para onde eu vou, né? Fica aquele grilozinho, né? Chega em casa, o pai vai reclamar de um rendimento que não foi satisfatório. Fala, o menino olhando para as 8 horas de estudo que ele teve num dia só ali, fora a sala de aula, diz assim, mas né? E como? Então é como, né? Eu acho que o debate hoje vai ser para a gente desmistificar essa instrução que não pode ser um cenário onde colégio finge que cobra, pai finge que cobra, aluno finge que estuda, mas isso tem uma consequência na sociedade a longo prazo. Isso é uma conversa, inclusive, que extrapola os muros do Marista. Né? A gente está falando sobre a educação como algo cultural a nível Brasil, né? Dentro de uma estruturação que sempre existiu, e de responsabilidade mútua, que é do estudante, sim, não há como tirar dele essa responsabilidade, mas que é primeiramente, e não majoritariamente, mas primeiramente das famílias e do espaço educacional, escola, para que, consequentemente, a gente possa ter dado tanto recurso para os meninos de maneira real, ideal, respeitando a individualidade de cada um, para que mais adiante a gente possa cobrar. Né? Então, na hora que você assim, vai estudar mais, Pedro, que a gente possa dizer, fazendo tal atividade, aumentando o tempo disso, me dá o retorno com relação a isso, cadê tua anotação, ó, tua participação na aula, opa, aí agora eu tiro o Pedro de uma zona de, tá bem, vem uma orientação genérica e uma resposta genérica. Na hora que eu dou um passo a passo para Pedro, como é que ele diz se fez, se vai vir junto a um checklist? Né? Então é começar a trabalhar a educação de maneira menos romântica e mais profissional e técnica. Bacana. Pedro, do lugar do estudante, você sente isso também? A pergunta que a gente coloca aqui muitas vezes é porque existe esse contexto. É mais fácil, às vezes, para um adulto falar, esse menino está estudando, esse menino não quer estudar. Como é que tu sente isso do teu lugar, né, de estudante? Hoje tu sente ter uma rotina bem definida, tu sente que existe uma estrutura que te ajuda a cumprir essa rotina? Como é que você enxerga um pouco disso que a gente estava falando aqui? Eu acho que tudo tem que ser muito bem amarrado, tudo tem que ser muito bem estudado, muito bem organizado, muito bem conversado, principalmente. E eu acho que é muito importante também os pais entenderem que, além de ter uma cobrança externa, também tem a cobrança do próprio estudante consigo mesmo, com o seu futuro e com o que ele quer para a vida dele. Então, eu acho que também tem que ter muito esse diálogo com o estudante e com ele mesmo. E entender o que ele está precisando, o que ele não está precisando, o que ele pode rever. E eu acho que é muito importante também a gente ter essa rotina de estudos. Eu acho que é muito importante também, isso, principalmente com o orientador, a gente falar essa parte mesmo de como eu posso fazer, como eu posso melhorar, que matérias eu preciso mais. Acho que é isso. Bruno, a gente fala, eu acho que é um pouco da gente pensar também que normalmente a gente não fala de aprendizagem sem falar de ensino junto ali. O processo é de ensino-aprendizagem. E eu acho que também nos evoca essa pergunta sobre a gente está ensinando bem o aluno, além de ensinar o conteúdo, além de falar do currículo, a gente está ensinando esse aluno também a como absorvê-lo, a como... Você acha que hoje a escola ela está preparada para isso? Ela, digamos assim, num modelo geral da educação que você sente da escola, você hoje lida com mentoria de estudantes, principalmente que estão se preparando para concursos de vestibulares, né, para entrar em universidades. E com certeza eles devem trazer muito das experiências em suas escolas, aqueles que ainda estão no ensino regular.
eles trazem um feedback disso, tipo assim, a escola tá me ajudando, a escola não tá ajudando, a escola tá preparada, não tá Quais são preparada. as falhas aí, Porque né? não é só sobre ele estudar também, mas é sobre a escola ensiná-lo. Eu acho que você falava um pouco disso agora pra gente. Claro. E, primeiro, acho que a gente já pode encerrar o podcast depois da fala de Pedro aqui. Foi uma aula, tá? Importante demais. Dentro dessa perspectiva que você traz, junta isso com o que Pedro está trazendo, e isso conecta, voltem lá no canal do Marista São Luís para o podcast anterior que foi feito, que se trouxe muito a ideia de, na minha época, né, na verdade, um combate a essa reflexão que os pais trazem muito, e a gente vive hoje um momento de crise educacional. O que é a crise? Crise não necessariamente é algo ruim, é só a gente sai de uma zona de sonolência, né, de que está tudo bem, e a gente ainda também não entende o que é o ideal. E aí esse meio termo seria a ideia da crise, né? De onde sai muita coisa bacana e salutar. E aí Pedro trouxe um ponto que é importante dentro dessa perspectiva, que é, por exemplo, a questão socioemocional, né? Quando ele disse, o aluno também se cobra, tem uma alta regulação, e aí o papel de um colégio como o Marista, que olha para a educação de maneira integral, né? O papel de um orientador educacional que vincula muito as questões socioemocionais a um projeto de ensino e aprendizado. Então, não é um espaço terapêutico, mas é de orientação e regulação socioemocional para impacto direto no acadêmico. E isso ainda é um tabu para as famílias. Afinal de contas, os pais vêm de uma geração onde esse olhar era apenas vinculado à fragilidade. A escola vem tentando ajudar nisso aí, em um momento em que a gente passa por uma modernização no processo educacional. Antes, para se estudar, é um exemplo que eu sempre trago, os pais tinham que ir para uma biblioteca para estudar através de uma Barça. Então você tinha um instrumento muito... Não sabe nada que eu tô falando aqui, né, não, Pedro? Mas é Barça? Falou em Barça. Barça é um Google gigante em papel. Impresso. Certo? Você não podia estar em qualquer lugar com eles. E ali era uma ferramenta de estudo que nos fazia ter de maneira muito clara onde a gente poderia encontrar ou não a informação que estávamos buscando. Então era muito mais simples o processo de estudo. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem mais possibilidades, isso também tornou mais complexo. Né? Eu trago uma analogia de tipo, antigamente você comprava um carro, para ligar o farol era só apertar naquele botão. Hoje você liga o carro, os mais modernos, você olha e fala, não tem botão. E aí? Tem um computador ali que vai fazer a luz acender de diversas formas diferentes. Mas até eu aprender que tem várias possibilidades para isso, tem uma complexidade para se conseguir fazer. Né? Então hoje os colégios vêm passando por essa atualização, dando muitas possibilidades, é plataforma de questões, são simulados da própria instituição, simulados de outros grupos educacionais, uma aula onde o professor está toda hora trazendo uma dinâmica diferente, mas que é o período crise, onde a gente precisa agora talvez limpar essa chuva de informações que chega e orientar, tipo, cada uma dessas, cada um desses dispositivos pedagógicos tem um motivo pelo qual é utilizado, uma intencionalidade e um momento específico para isso, né? Mapa mental, a gente vai usar em tal momento. Flashcard, Yankee, a gente vai usar nesse outro. Simulados, vai entrar dentro dessa perspectiva. A avaliação contínua, a avaliação mais específica de final de trimestre. Então, tudo isso de um processo avaliativo, que não é prova, são coisas que ainda rodam de maneira nebulosa na cabeça dos pais e é uma missão a ser administrada pelos educadores. Acho que é até o final aí que você fala da administração pelos educadores, porque me parece que ainda é muito vivo dentro da escola essa natureza, essa coisa do estudar para a prova. Isso. Né? E aí, porque a gente estuda para quê? Porque parece que fica uma coisa meio utilitarista ali, limitado, e isso me parece contribuir para os processos de ansiedade, para uma falta de aprofundamento na própria prática de estudar, né? Nós não parecemos criar, às vezes, sujeitos estudiosos, assim, estudar para formar-se enquanto indivíduo, né? Assim, porque é só acumular matéria, a gente está só acumulando matéria ali para de repente fazer uma prova, fazer uma avaliação. Naquela semana ali, isso. Né? Por isso que o Marista também inovou nessa questão de prova semanal, para não criar aquela semana tensa, né? Então, toda quarta-feira a gente tem prova, quinta-feira ali, né? No dia de cada série, justamente para isso, para a gente manter essa rotina de estudo, né? Para a gente estar sempre retomando. Muito bem, fica tranquilo. Tu não vai ficar agora tenso porque tu tem um dia de prova ali. Tu vai ter prova toda semana. Exatamente. Então, tranquilo. Eu sei que toda quinta tem uma prova. Já sabe, já é tua rotina ali, né? E aí, Pedro, te provoca, coisa assim, você acha que existe muito ainda isso entre os estudantes? Tu tá ali entre os teus colegas, tu consegue saber e dizer isso.
A galera tá estudando no dia a dia como uma rotina de entender, de compreender os assuntos, ou tu acha que a galera ainda tá nessa de, ei, vamos estudar que tem prova Você quarta-feira? percebeu vamos estudar essa alteração positiva, né, de não ter mais aquela semana avaliativa ser, né, semanal? Assim, a gente tá no segundo ano, né, com esse formato. Eu acho que já meio que faz parte da gente. Então a gente começa a se acostumar com certos tipos de coisas, com certos padrões que a gente não via antes. Então a gente tá acostumado, olha, eu preciso estudar toda semana, eu preciso estudar toda segunda-feira ou da quinta-feira. Então eu preciso ficar ligado, porque eu não posso perder o tempo que eu tenho fazendo besteira, ficar jogando tanto. Agora eu tenho que me concentrar mais no estudo, porque eu não posso perder esse tempo que eu tô de ficar livre. Eu tenho que realmente ficar estudando. Mas é importante também ter um tempo livre, ter um tempo pra jogar, ter um tempo pra se divertir, ter um tempo pra conversar. Mas eu acho que Saber administrar esse tempo. exatamente isso, mas eu acho que as provas semanais, elas meio que colocam o estudante numa postura de forçar eles a terem que estudar e ter uma rotina de estudo. Eu acho isso fundamental. Eu acho que muitas pessoas começaram a ter realmente criar uma rotina, um hábito de Mudar o estudo olhar, mesmo, né? justamente por conta disso, por conta das provas semanais. Posso problematizar? Eu ia justamente, Bruno, acho que tem campo aí pra gente. Tem. Primeiro, essa é uma iniciativa muito interessante para quebrar hábitos ruins e criar bons hábitos. Mas aluno é um ser esperto, cara. Ele se adapta muito rápido para tornar confortável a novos desafios dados, né? A psicologia tem um termo que se usa que é avareza cognitiva. A avareza cognitiva, traduzindo, é preguiça de pensar. Certo? Uma preguiça de pensar. E nós, por um movimento natural de preservar a energia, para se manter vivo como essência, a gente tem preguiça de pensar. Trazer complexidade em um pensamento nos cansa. Então, é esse o motivo, inclusive, que existe a ideia de preconceito. Então, se eu vi pessoas vestidas de tal modo em um grupo ali, eu deduzo o que eles gostam de ouvir ou gostam de frequentar a partir da roupa. Pode ser que lá dentro nem seja assim, tem uma variável enorme. Mas, naturalmente, a gente cria logo esse movimento porque pensar a variabilidade nos cansa. Então, os alunos, na sua rotina de estudo, eles vão adaptar para essa natural avareza cognitiva do indivíduo. Então, na hora que as provas são colocadas semanais, você está provocando a estudar. Mas lembrem que a gente está estudando para um processo que é mais amplo e não para uma avaliação específica. E aí, qual o risco para que a gente faça transição? É necessário esse processo, mas ele é transitório. Porque senão vai ter prova de matemática essa semana eu estudei matemática. Na próxima semana é física. Na outra semana eu estudo física. Então eu fico com uma disciplina estudada por semana. E a grande ideia de rotina de estudo são que as disciplinas e conteúdos possam ter suas cargas bem distribuídas dentro da semana, para que, até por uma questão de espaçamento de informação, eu tenha uma consolidação de memória. Se a cada uma semana eu tenho um recorte de conteúdo estudado, quando essa outra prova de matemática de novo for chegar, digamos que ela foi a primeira do meu ciclo, vai ser daqui 6 semanas? 3 meses? Ué, e o tempo que eu fiquei, então, sem contato? De novo, meu estudo está vinculado apenas a uma situação de risco, que é a prova, para evitar uma nota baixa? Opa, então quando a prova passa, eu me sinto num conforto excessivo de que agora eu estou aliviado? Então, eu tenho um questionamento que eu faço muito para os alunos, que é o seguinte: não vou lhe fazer não, Pedrão, para não ficar aqui em uma situação difícil. Mas qual é o real objetivo de você estudar em um marista? E aí, às vezes, o aluno me responde assim: passar de ano. É pouco. É pouco, porque se fosse passar de ano, você não estaria em um colégio como marista, cara. Um nível de exigência, de comprometimento, de qualificação dos processos e dos profissionais. Então, você tá para passar de ano, ok? Como objetivo micro. Passar de ano bem, passar de ano com domínio de conteúdo, passar de ano para que quando você estiver lá no terceirão, você possa se dar ao luxo de escolher o curso e a universidade dentro do projeto de vida que você desenvolveu para você, sem apologia a nenhum curso. Né? Então, eu estudo não mais para a prova, né? Eu estudo para um amadurecimento lógico, compatível a cada série, etapa de vida, formato e perspectiva do estudante, base, instrução familiar. Mas sempre que a gente vincula estudo muito relacionado à prova, é um estudo gerado, é informação adquirida para a situação emergencial. Situação emergencial passa, minha mente fala assim: oxi, estou gastando energia guardando essa informação. Lata do lixo. E aí tu chega lá no primeiro ano do ensino médio e o professor fala: quando você viu isso no nono? Aí você, oxi, eu vi no nono? Então é a ideia de que a gente uma nova realidade do decoreba, né? Que assim, eu só decoro. Então, Bruno, eu já parto então para perguntar a você o seguinte, assim, e depois Pedro também pode dizer se ele sente isso acontecer.
É possível que uma rotina de estudo também contribua para a formação para além do conteúdo, porque a gente está no Colégio Marista e aqui a gente também vai trabalhar o que a gente chama de formação integral. A gente está falando da formação do indivíduo, da formação de valores, a gente está falando de um sujeito atuante no mundo, a gente está falando de um jovem, um adolescente protagonista, que é empático, que é solidário, que é conectado à interculturalidade. É possível que a rotina de estudo que está ligada ao conteúdo diário ali também possa contribuir para a formação nesse sentido. Há espaço ali num currículo que é massivo, há espaço também para contribuições para essa formação, ou ela é meramente conteudista? Não, de forma alguma. E eu acho que, inclusive, a ponta desse projeto, né, que seria hoje qual a maior possibilidade que a gente tem para ingresso em universidade? Seria o Enem ali como principal prova, lógico, tem diversos outros vestibulares ou diversos outros projetos de vida. Mas, naturalmente, dentro de algo um pouco mais tradicional, a gente tem o Enem. E o Enem hoje ele já traz um processo avaliativo onde todos os itens lá trazem uma provocação de aplicação. Na prova de linguagens e humanas com textos muito atualizados. No caso de natureza e matemática, aplicações que você consegue enxergar no dia a dia. Então ele já consegue mesclar uma ideia de, olha para o mundo, entenda o mundo que está ao teu redor para que você entenda a situação, problema que eu estou te trazendo. Após isso e essa compreensão, traz também tua bagagem acadêmica para que você possa operar a solução dessa problemática que eu te trouxe, né? Então, há essa combinação que exige, né? E hoje a gente sabe que o mercado ele pode até te contratar porque você tem um currículo fortíssimo de formação e melhores notas, mas dentro de uma atuação mercadológica, seja você como responsável do teu negócio ou você como alguém que está prestando serviço a grandes empresas, e esse é o desejo para os nossos alunos, se realizem profissionalmente, dentro é realmente pela sua habilidade de convivência, habilidade socioemocional, capacidade de se adaptar aos desafios, obviamente vinculado a todo o seu domínio técnico e formativo naquilo. Muito bem. E aí, Pedro, tu sente esse espaço existindo dentro da tua rotina? Você, pelo que a gente já conhece, é um aluno que tem uma rotina de estudos ali bem definida e dentro da sua rotina é programado também o espaço para essa formação? Porque tu é um aluno que participa de pastoral juvenil, tu tem participação em Olimpíadas, tem participação em outros espaços para além daquele âmbito acadêmico. Isso é pensado dentro da sua rotina de estudos ou vai acontecendo de maneira ali, é um horário vago e eu vou ocupando com outras coisas? Como é que você sente e como é que você organiza isso? Então, eu acho que eu estava comentando até com o Bruno antes de começar o podcast, que eu, Pedro, gosto muito de estudar, eu gosto muito de focar muito na aula. Eu tento sugar o máximo que eu consigo da aula e focar muito nisso, porque eu sei que a partir disso é que eu vou planejar meu cronograma de estudos, que eu planejo minhas dificuldades, que eu planejo que eu tô tranquilo, ou que eu não tô tranquilo. E eu acho que é muito importante nisso. Em relação à escola, eu amo muito o Marista. Eu tô aqui há 10 anos, minha família é marista, por conta disso, porque aqui eu consigo ter um leque de possibilidades de coisas para fazer muito grande. Aqui eu consigo fazer parte do esporte, eu faço vôlei, faço voleibol, tem a pastoral que eu faço também, que eu adoro a pastoral, é a parte de mim, eu não conseguiria me ver sem a pastoral hoje em dia. Também tem as Olimpíadas, então acho que é muito importante o estudante, ele ter vários espaços onde ele consegue se sentir tranquilo, consegue se sentir confortável para conseguir fugir um pouco dos estudos e não ver a escola só como sala de aula, como obrigação, mas ver a escola também com outros olhares, como esportes, como pastoral, como lazer também. Eu acho muito importante isso que o Marista traz. Um ambiente saudável, né? Um ambiente saudável que você consegue transitar tanto na parte acadêmica, na espiritualidade, nas artes. Aí, e o espaço dessas coisinhas está organizado também dentro do teu tempo, tá tudo ali certinho junto com a tua rotina. Ives, minha cabeça buga tanto com isso que ele foi quem me apresentou o espaço aqui, né? Eu disse, onde é que é o banheiro? Aí Pedro foi lá e eu, como um bom professor, eu vou encher esse cara de perguntas agora para saber. Aí ele me dizendo as várias atividades de liderança que ele participa e eu trouxe esse questionamento. E teu tempo de estudar, rapaz? Ele, não, tá tudo muito bem separado, e eu refletindo com ele isso. Ele trouxe a aula como ponto de partida muito importante e indispensável, e eu dizendo, mas não larga teu momento de estudo individual, porque o momento aula, às vezes, me dá uma falsa sensação de compreensão do assunto. É um especialista falando algo em ordem lógica, eu consigo compreender. É o efeito da rede social. Você assiste sobre qualquer temática com um especialista falando aquele recorte ali, você fala, é simples, cara, tá tudo muito fácil. E na hora que você vai para uma atividade mais prática, você descobre que há um distanciamento entre a teoria e a prática. E o teu momento de estudo, Pedrão, é o teu momento individual de descoberta. Se tudo aquilo que foi dado em aula e que você capta muito bem, é um cara safro,
Dá para perceber com 30 segundos de você falando aqui, mas é o teu momento de testar, para poder esse teste não ficar só na prova. Porque quando fica só na prova, já está com o peso do fracasso ou sucesso. E aí parece que quando não dá certo, você só é ruim, ponto, não tem o que fazer. Não parece um processo, né? Mas se você descobrisse um pouquinho antes que aquele conteúdo, aquela questão iria te gerar dificuldade, você pudesse refinar, na prova a possibilidade de dar certo era maior. Ou caso dê errado também, você já imaginava, cara, você testou e sabia que ali você precisava de um pouco mais de tempo. Porque nem tudo é sobre resultado, é sobre dedicação e empenho, e isso é inegociável. Resultado é consequência. Muito bem. Tem algumas questões que a gente vai entrar aqui para falar tanto com o Bruno quanto com o Pedro, mas eu acho importante, e a gente contextualizou bem aqui, eu acho qual é o cenário que a gente está dentro dessa rotina de estudo? A gente está se preocupando com o estudante numa dimensão ampla, né? Não é só sobre ter conteúdo e tudo mais, mas Gabi, dentro da realidade aqui do colégio Marista São Luís mesmo, assim, acho que é importante a gente contextualizar também. Hoje, como é dentro do NAP, como é dentro das séries, construída essa percepção de rotina de estudos e de como é que isso chega da orientação para o estudante. Eu acho que é um interesse da família sempre saber como é que é esse processo é construído, porque pode ocorrer de muitas famílias não ter a mínima ideia de qual é a rotina de estudos, ou até se existe uma rotina de estudos do estudante. Como é que isso hoje é pensado pelo São Luís e entregue aos estudantes? Vamos lá. Temos várias frentes aí, né? Enquanto orientadora educacional, nós realizamos um trabalho de escuta, né, de monitoramento. Quando a gente atende uma família, a gente percebe ali naquela fala, né, do suporte que o estudante está precisando, se ele tem ou não tem. Quando a gente atende o estudante também, ele chega para o orientador e procura, precisa de uma ajuda, precisa de socorro, monta comigo meu horário de estudo, né? Eu já recebi alguns estudantes esse ano para montar esse horário de estudo, e aí a gente pega, vê os horários, já tem o inglês, tem o futsal, tem o basquete, tem o PJM, então a gente vai encaixando ali os e aí momentos. Aquele equilíbrio, isso, aquele equilíbrio um jogo ali, de estratégia ali, né? Exato, que é desafiador, né? Que os nossos alunos, eles têm muitas demandas, né? Tem terapia ali, né? São várias frentes que entram, mas a família, né, pode sinalizar solicitando o estudante, nós orientadores, né, monitoramos essas notas nas etapas, e aí a gente chama, né, indica um aprofundamento, né, que nós temos aqui no contraturno. Então a gente vai fazendo, né, esse olhar, monitorando, trocando com as famílias, com os estudantes também, com os professores, né, eles são muito parceiros, então eles chegam, sinalizam, Gabi, tal aluno está precisando de um suporte, a gente monta, né, grupos de estudo, eles também, né, tem muito esse olhar, se ajudam. Eu vejo o Pedro às vezes na biblioteca com os amigos, estudando no quadro que a gente tem, né, algumas possibilidades aqui no contraturno, então a gente vai montando esse horário de estudo como estudante, pelo nosso olhar, pela fala do professor, né, pela fala da família, são várias frentes aí. Bruno, você foi orientador educacional muitos anos, de certa forma, você ainda exerce essa orientação na vida dos seus mentorados, de tantos estudantes, em palestras e tudo mais. Como é que a escola lida com essa demanda de criar, de ter uma coisa que seja homogênea, porque existe ali um processo que é homogêneo a toda a classe estudantil, de criar horário, de criar rotina, mas me parece também que isso demanda uma certa personalização, porque cada aluno vai apresentar, né, diante do que Gabi falava aqui, parece que cada estudante vai apresentar as suas dificuldades, os seus contextos familiares são diferentes, os contextos sociais, às vezes, dos estudantes são diferentes. Como é que a escola equilibra isso e como é que a escola dá conta disso no universo de tantos estudantes? Aqui no São Luís a gente está falando... Né? E sendo saudável, sem ser aquela cobrança. Eu tenho que cumprir esse horário de estudo, essa rotina de estudo, né? Isso. De uma maneira que fique positiva para o estudante e para a escola também, que a gente veja aí, né, o ganho do ponto de vista de escola, de profissional. Como é que você enxergava esse desafio na sua prática e, de repente, assim... Que caminhos você enxerga para isso ser até acontecer de maneira eficiente, né? De maneira efetiva, para que de fato a gente não esteja ali só cumprindo tabela, né? Mas esteja realmente oferecendo ao estudante caminhos que sejam que sejam de acordo com o processo, até com os processos educativos maristas, com as diretrizes do Marista, mas que também ofereça personalização às necessidades que o estudante apresenta. Como é que você via e vê isso? Até porque é um privilégio estar falando
dentro de uma unidade marista e ter tido como formação profissional. Foram quantos anos como educador marista? Foram 13 anos, 13 anos dentro do colégio marista. Então, é muito interessante porque isso, lógico, impactou minha formação e eu sou alguém absolutamente apaixonado pelo universo marista. Dentro desse processo, a gente já parte do ponto que o marista defende a individualização, a humanização do processo. Então, aluno dentro do marista não é só número. Né? Veja que Pedro, quando foi dar o depoimento dele, falou, 10 anos, olha o sentimento de pertença desse cara, velho. 10 anos, achava que ele tinha 10 anos, ele tem 10 anos só de marista. E aí, pô, tudo isso, você fala, minha mãe é ex-aluna marista. Então você percebe que, opa, aqui já tem algo que a gente consegue entender. Inclusive, quem é tua mãe impacta a maneira como vai se ler Pedro. Isso. Então já se parte do ponto que o nível de sensibilidade do educador marista na hora de atuar junto a esse estudante é muito mais significativo. Lógico que isso não diminui um desafio dentro de um processo educacional tradicional, regular, legalmente habilitado, né? Então, a gente tem essa perspectiva de, eu vou dar instruções que partem de pontos metodológicos validados, e metodologia é ciência, exige o teste, estudo, aprofundamento para ser implementado. Paralelo a isso, aí vai se contar com toda a preparação dos profissionais que vão conseguir analisar esses indicadores que são através de provas de simulados, mini simulados, avaliações graduais que são feitas, conselhos e pré-conselhos de classe, onde os professores vão dar o depoimento sobre como é que está o perfil daquele aluno, reuniões de pais e mestres, onde você vai... Olha a quantidade de recurso que é para eu conseguir unir procedimentos que, de fato, exigem algo mais amplo e cuidado para não cair em oportunismo de mercado. Viu? Isso vale para as famílias, principalmente. Hoje está muito em alta essa ideia terceirizada de individualização do acompanhamento como algo comercial. E parece uma doideira o que eu vou falar, porque hoje eu atuo dentro dessa individualização no acompanhamento. E eu sempre deixo muito claro que essa atividade ela não é indispensável ao aluno e à família. Ela é um diferencial, ela pode ser um potencializador, mas a escola é o ambiente melhor qualificado para esse processo. Excelente. Pode ser que se eu tiver a possibilidade de um acompanhamento junto a um plus profissional, ali, né? E aí eu defendo essa bandeira, colégio de educação não é espaço para amador. E dentro desse mercado, a parte que tem, você tem, é um aluno que passou e aí eu vou dizer do meu jeito como funciona. Cara, o teu jeito não está validado, o teu jeito funcionou para você dentro de uma individualidade. Se assim funcionasse, você acha que descobriu um mundo, o seu jeito. E aí tem um monte de educador há anos estudando, gerações e gerações como objeto de estudo, eles não descobriram. Não, eles descobriram. Eles descobriram que isso é muito complexo e vai muito além de dizer, como eu fazia, exige uma atualização, o tempo, a experiência da tua mãe como ex-aluna marista é diferente de hoje, o processo educacional voltado a Pedrão aqui. Então, une esse olhar no atendimento individualizado, na antecipação, no olhar para o aluno que tem dificuldade, mas o aluno que está conseguindo também ser referência ali, dar conta do seu desafio, porque a escola não é só nota, né? Não é só desempenho. Então, às vezes, o aluno está muito bem academicamente, os números escondem um sofrimento. E, às vezes, também uma carisma esconde uma deficiência técnica. E aí a gente quer que os meninos sejam fortes, referências, e bons academicamente. Então, amigo, não vem me dizer que por experiência de vida isso dá certo, não. Isso exige muito estudo, né, e muito treinamento. Eu vou entrar num ponto agora que eu acho essencial, porque a gente falou aqui de papel da escola, a gente sabe da importância dos professores em dar aulas de qualidade, em dar aulas que sejam, além de interessantes, mas que possam instigar o aluno para mais, que possam entregar, fazer uma boa entrega. A gente fala do compromisso do estudante e tudo mais, mas a gente também tem a família aí nessa equação, né? A gente tem a família, porque hoje a gente conversa muito com o profissional de educação, a gente conversa muito sobre a terceirização que às vezes ocorre em cima da escola, sobre todo o processo de educação da criança e do adolescente. Mas a família ela também é sujeito ativo nesse processo de estudo. E aí, falando especificamente da rotina de estudo, Pedro, eu começo perguntando por você. Você tem mãe que é ex-aluna marista, conhece a nossa educação, vive, a sua família está sempre aqui, tem irmão família também na escola, é família presente na escola. A tua família ela participa da tua rotina de estudos, se envolve, como é que isso acontece e como é que você avalia essa presença? Antes da gente como profissional aqui falar da participação da família, vamos entender como é que um estudante enxerga e sente isso.
Eu acho que a participação da família como um todo é fundamental. Não só minha mãe, meu pai, que, tipo assim, são meus responsáveis, mas meu irmão, principalmente. Meu irmão, ele tá ali comigo todo dia. Ele que vem comigo pra escola, ele que volta comigo da escola, ele que, querendo ou não, vive no mesmo ambiente que eu. Então a gente passa por situações parecidas, a gente, querendo ou não, é porto seguro um pro outro. Então a gente conversa muito um com o outro. Eu acho muito importante isso. É muito importante você ter uma pessoa que você consegue desabafar, fazer as coisas que você consegue conversar. E para você conseguir viver bem os estudos, é importante você estar com o psicológico tranquilo. É importante você estar em paz em relação a isso. E acho que minha família para mim, é um dos meus maiores exemplos de como seguir na escola, de como eu quero ser um pai para meu filho. De como eu quero ser uma pessoa que tá ali nativa na escola, que pergunta como eu tô, que fala, filho, tá tudo bem com física, química, Pedro, como é que você tá? Tá estudando, seus amigos estão bem? Eu acho muito importante isso, porque, sei lá, se hoje mas eu não estou chorando na aula, eu falo, tá tudo bem, você estudou, você se dedicou, é importante isso, você foi bem, relaxa. Acolher, Então, né? exatamente, tem uma construção toda vindo dos meus pais. Eu acho muito importante isso. Pedro traz um relato pra gente muito positivo, muito bonito, porque transborda pra gente um pouco do que é o valor do espírito de família pra gente, mas as realidades são diversas, Bruno. Assim, partindo tanto dessa realidade como das tantas outras que a gente enxerga, qual é o papel da família em ajudar o aluno a estabelecer uma rotina de estudos eficiente? A gente está falando aqui do ato de estudar, a gente está falando aqui do aluno poder avançar na absorção de conteúdos, em poder estar preparado para as avaliações, para o processo de convivência na escola, mas a família ela tem parte nisso. Como é que a gente enxerga, como é que a gente avalia e como a gente ajuda as famílias a entender essa sua responsabilidade? É porque não é só cobrar, né, Ives? Às vezes a Isso. cobrança excessiva, como o Bruno, né, começou falando, dessa cobrança dos pais de estudar, você tem que estudar, tirou nota baixa, né? Então tem que estudar mais. Poxa, mas eu já estudei tanto, né? Tem que estudar mais. Então pode ter o efeito contrário. E provoco, do mesmo jeito que dar aula não significa necessariamente ensinar, cobrar não significa necessariamente ajudar. Sim. Uhum. Sem É dúvida. isso, Bruno? Exatamente. E a gente precisa, não é sobre o pai ser só bonzinho. Eu sou muito incisivo na cobrança com meus alunos, né? Eu exijo muito deles, respeito a individualidade e a realidade de cada um, mas eu cobro estudo, eu levo estudo como um trabalho pra caramba. Então eles precisam dizer quanto tempo eles estudaram, qual foi o assunto, quantas questões produzidas, taxas de acerto, algum tipo de anotação sobre aquilo, eu fazer revisão no momento de atendimento com eles. Então há um grau de profundidade. E hoje o que a gente nota muitas vezes é que o medo de errar acaba sendo maior do que a vontade de acertar. Então, eu vou perguntar uma questão que o aluno errou, aí fala, faz essa questão aqui para mim agora. Pô, no momento de debate, resenha, não tá valendo nada não. Faz aqui ele. Não, essa aí eu não sei fazer não. Não arrisca, né? Eu disse, não, mano, eu já sei que tu não sabe, tu já errou uma vez. Você não precisa me convencer que não sabe, você não precisa me convencer que é ruim nesse conteúdo. Eu quero que a gente saia dessa posição de tu não sabe e tu tá ruim no conteúdo. Tá, peraí, pare pra pensar. Ontem eu tava brincando com minha sobrinha e ia perguntando as letrinhas pra ela, ela olhava e falava, sei não. Eu disse, não, peraí. Maria, o nome dela, vou dar nome. Eu disse, peraí, Maria, a partir de agora você vai primeiro pensar e depois você vai me dizer se sim ou se não. E não tem problema que você não saiba, mas pense 5 segundos antes de me responder. Porque o medo de errar e talvez a bronca que na escolinha, em casa, alguém vai dar, a gente está falando de uma criança em processo de alfabetização. Mas é natural o nível de exigência do processo educacional, das famílias, expectativas, sofrimentos. Sim. Então, peraí, o medo de errar está sendo maior do que a vontade de acertar. Então, bora parar e pensar para fazer isso. Isso vale também com as famílias. E aí tem alguns clichês, porque eu acho massa. Entra no carro e fala, e aí, como é que foi a aula hoje? Pô, Foi boa. pergunta, pai, mãe. Momento relatório. Aí eu falo, foi boa, beleza. Não, perguntei, todo dia eu pergunto como é que foi a aula. Acabou o assunto. Meu amigo, foi boa? Você pergunta, foi aula de quê? E vocês viram o quê? Qual foi o assunto ali? Ontem, nesse mesmo momento, eu não encontrei minha afilhada, porque ela estava estudando em casa, porque tinha prova de carboidratos, sais minerais, proteína, lipídio. E, meu amigo, chegou um relatório. Eu disse, caramba, também é uma criança. Massa, legal. Ela tinha um compromisso. O padrinho dela, o Dino dela, veio de Natal para Recife, chamou para jantar. Não. Foi o melhor não que eu recebi na vida. Porque minha filhada estava estudando, que ela tinha prova hoje. A prioridade é o Beleza. estudo, Rotina, não é você. né? Rotina, dela. rotina. Mais tarde iremos nos encontrar, brincar, nos divertir como uma boa criança. Você me falou, equilíbrio.
Tem que ter tempo para tudo, ela vai Equilíbrio. ter. Mas ontem, a prioridade era uma prova que ela ia ter. Então, os pais poderem participar desse processo como questionamento, porque existe uma diferença aí entre participação, participação família e participação escola. E cada um tem sua responsabilidade. E não vamos desse jogo de tipo a escola, vocês estão querendo que eu substitua a família. A família, mas tu não quer fazer a tua parte. Que não contribui, né? Que não é frutífero, né? Vamos Não jogando adianta. São né? coisas distintas, velho. Primeiro, o espaço mais capacitado de atualização para processo educacional é escolar. Escola tem um grupo de professores. Professor ensina a estudar. Então, o professor está estudando. Não parte do ponto que ele não estuda. Então, eu estou em um processo de atualização para me adaptar. Porque hoje o aluno que eu tenho é diferente do daqui 3, 4, 5 anos, 10, 20 anos. Vale. Um colégio tem 115 anos de vivência, ele se atualizou. O processo não é o mesmo daquela época. Os pais já têm um pouco mais dessa dificuldade, que ele traz a experiência própria dele, contexto histórico. Na minha época, isso não é funcional. Porém, o pai tem como estar em sintonia com a escola para estar. Que tipo de provocação, questionamento, análise eu posso fazer? Então, o menino respondeu, a aula foi boa e acabou o papo? Pô, você tá brincando, né? Você tá Esse é o fugindo erro da- mais comum, Anota né? aí, pai e É. mãe. Ó, Você pega tá o marca-texto fugindo. e dá um destaque nessa parte da Esse é o erro conversa. mais detalhe comum. disso. Então, Não, a aula foi boa. Foi visto o quê? Foi aula de quem? Foi aula de quem? Qual foi o conteúdo que foi dado? Opa, beleza. Ah, e como é que foi a prova? Foi boa. Qual era a questão que tinha? Qual foi a que você teve mais facilidade? Qual foi a que tu deixou em branco? Qual é que você teve dificuldade? Chegou em casa e pergunta, estudou, meu filho? Pô, o pai é exausto do dia de trabalho. A mãe fala, estudei. Ô, irmão, a possibilidade dele ter estudado não é das maiores. Isso não tem a ver com o teu filho, tem a ver com o processo atual. Ele tinha um celular, um videogame, um computador, tudo é mais sedutor do que o Total. estudo. Então pergunta, fala, me mostra aí o que tu anotou hoje. E foi qual o assunto? Me diz o básico sobre isso, pelo menos. O que é que tu aprendeu de novo? Então a gente vai mudando. Ah, o professor passou, não tenho que estudar hoje não, pai. O professor não passou nada. Amigo, são Nunca 6 essa horários, possibilidade 5 dentro do existe. colégio. Não tem como não ter nada. Algo teve. Escolhe algo, senta lá com ele, faz ele te explicar. Você é o adulto da relação. Não é possível que seu semblante não saiba disfarçar. Conselho para os pais, tá, gente? Fingir, Isso aqui, você, ó. você faz uma cara Conversa. aqui de que finge que tá entendendo. Eu preparo alunos para passar em medicina. A possibilidade de profundidade de conteúdo deles, eu não faço a menor ideia. Mas ele tá aqui me explicando, eu tô aqui, ó. Aí tô com material, faço 2, 3 perguntas, o boy acha que eu sei de tudo. Não sei não. Grey's Eu tô com Anatomy aí, né, material, te ajudando. porque a ideia é provocar a ele. Não sou eu aprender, não é eu mostrar, na sua época eu sabia isso. Poxa, e virou uma competição, é? Quem é mais inteligente? Pai, o filho? O meu objetivo é que meu filho seja mais do que eu. Dentro do processo educacional dele, no tempo dele. E hoje a gente tem uma pluralidade de opções e oportunidades muito maior que a nossa época. Então, calma, porém, sem soneca, né? Sem parar, mas toda hora caminhando bem aí. E aí, Pedro, acho que Pedro ia falar alguma coisa. Tá. É que minha mãe, ela sempre comentou muito comigo que a pergunta dos pais não é, tipo assim, se foi boa ou se não foi boa a aula. Porque a chance do estudante falar, não foi boa a aula, não entendi nada, é muito grande. Não vai gerar aquela relação entre os dois, não vai gerar uma conversa. O item ainda não tá bem elaborado aí, Exatamente né? isso. É muito melhor perguntar como foi a aula que você fez na aula, como ele falou. O que teve na aula, né? Exatamente isso. E faz com que não seja só cobrança, porque é muito ruim uma pessoa só te cobrar por uma coisa que ela não fez, uma coisa que não fez sentido pra você. Eu, Ela não E é participa. muito importante que os pais também participem desse processo para que eles possam cobrar, em tese, por eles também terem participado do processo. Não por eles, sei lá, um menino tirou 2 na nota, por que você tirou 2? Por que você foi péssimo na prova? Não, entender, caraca, eu sei que você estudou, mas o que foi a prova? Ficou ansioso, ficou nervoso. Poxa, eu lembro que você estudou Exatamente. isso, você sabia, acho que na hora você ficou nervoso, por isso que você errou. Pergunta né? aberta É. gera resposta aberta. Exatamente. Pergunta aberta era. E o que foi Direcionada. feito? Aí acabou, pô, não cabe sim ou não. Isso vale para um momento de conquista. Você com seu marido, com sua esposa, quando tudo ia começar. Nada. Vamos sair? Sim ou não? Vamos sair para tal lugar. E aí o que é que você gostou? Você faz a pessoa ser provocada a falar. E provocação, Vendo aí? questionamento, e dá a possibilidade. tô vendo a hora os pais aí fazer um curso de formulação de itens aí. Vamos perguntar bem. Ó, Pra ter- só para contextualizar. Conselhos. É importante, teve uma fala minha aqui que eu disse assim, ouvir um especialista falando algo em ordem lógica me dá uma falsa sensação de facilidade. Com certeza um bate-papo como esse dá a vocês pais uma sensação de muita facilidade. Não estou dizendo que é simples, não. É nada. É complexo. O que eu estou dizendo é que existem alguns processos metodológicos mínimos que precisam ser repetidos diversas vezes, até isso se naturalizar um pouco mais, certo? A mesma coisa é para o aluno. Ele não vê o assunto uma vez e ele entende e acabou. Ele Excelente. pratica algumas vezes dentro do seu processo como
pai educador acadêmico, né, ali, como influenciador acadêmico, há necessidade, naturalmente, de você repetir. Vai se estressar, vai se irritar, vai ter hora que vai dar vontade de falar mais firme, desistir. Mas a insistência é porque você sabe que tem um fruto muito maior que pode sair dali. Eu acho que isso ajuda a gente a entrar um pouco nessa temática agora, né? Porque um bate-papo como esse também busca entregar para vocês que nos assistem algo prático também, algo mais pragmático, né? Então, de fato, beleza. Porque geralmente quando as pessoas assistem um podcast provocativo como esse, o pai ou a mãe em casa, o responsável e até o estudante vai olhar e vai dizer assim, tá, o que eu faço então agora? Eu concordo contigo, eu concordo com você, eu entendo que eu não estou fazendo algumas coisas como deveria fazer, eu sinto, eu não quero mais só dizer que meu filho não estuda, minha filha não estuda, eu quero entender de fato se ele está conseguindo, o que é que eu posso oferecer para ele. E também para educadores que nos veem assim e acabam por fazer essa pergunta, acho que é um campo bom para a gente adentrar agora. Mas para dar uma quebrada de gelo e a gente passar para falar de estratégias, eu pergunto aqui, porque todo mundo aqui estuda. Né? Nós, como profissionais de educação, estamos aí em constante estudo aqui. Cada um vai falar agora, assim, você tem alguma estratégia para estudo sua? Que é alguma mania, algum jeito de estudar? Qual é a ferramenta? Qual é a técnica que você utiliza? Eu sou do post-it e eu estudo primeiro isso e eu faço isso. Eu queria entender um pouquinho aqui como é na nossa mesa essa realidade, para a gente depois poder falar de estratégia, falar de dicas, falar de caminho. A gente já vai em quase 40 minutos de conversa aí, que voa, né, o tempo. Mas para entender, Bruno, você quanto estudante, não só no passado, mas hoje, assim, tem método, tem engraçado, BS método, mas método ele tem, né? Mas assim, você enquanto estudante mesmo, assim, tem um jeito que você gosta mais, alguma ferramenta, qual é a do Bruno estudante? Cara, Bom, me chama muita atenção o jeito que ele escreve. Eita. Me chama a atenção o jeito que ele escreve. Você já percebeu, Ives? Eu olho assim, gente, a professora olhando, querendo corrigir essa pega no lápis que ele tem. Olha, já vou olhar é o algo... caderno no final, né? Mas a caligrafia tá em dia. Exatamente. Ou seja, aquele padrão, né, da escrita, talvez. Cara, que né, canhoto sofre. Aí o cara tem que escrever Canhoto, tudo. realmente, Porque já é uma a dica mão pra borra ele, o né? que escreve. É uma loucura. Aí a gente tem Ó, que criar. também aqui, tá tudo Tem que bagunçado se adaptar, né? Eu não Já é uma consegui tática aprender a dele escrever ali. da direita pra esquerda, aí tive que adaptar o jeito. Mas vamos lá, eu sou um cara que eu gosto de inverter lógica. Inclusive, vindo pra cá, eu estudei pra vir pra cá. O quê? Eu estudei o que eu ia participar. Qual era a minha atividade hoje? Era um podcast no Colégio Marista São Luís. E tinha saído um podcast antes, um episódio. Eu parei, eu fui assistir. Então, deixa eu entender qual é a lógica de quem vai perguntar, como é que Ives conduz esse momento, qual é a participação da orientador. Cheguei aqui, minha pergunta, eu adoro entender regra e lógica de jogo. Eu anotei aqui quando você disse que ia perguntar, que é inversão lógica. Que é, se alguém vai me explicar um jogo novo, eu pergunto, qual é o objetivo final? Me explique o objetivo final. Então, se eu fosse dar uma dica para alguém que está estudando, comece pelo final. Tipo, tenta fazer algumas questões, porque primeiro, você desmistifica a ideia de acerto e erro, porque a possibilidade de tu errar sendo o teu primeiro contato é enorme. E tudo bem. Não tá valendo nota, é seu momento, é individual, tô fazendo. É a hora Por quê? de Porque na hora que eu volto na teoria, aquilo parece fazer sentido, eu vou vinculando a uma provocação. Quando eu falei da avareza cognitiva da nossa parte, é exatamente a gente tem um pouco de preguiça de pensar. Mas, inevitavelmente, a gente responde a estímulos de questionamento. Então, se você estiver ali, você vai dizer, ei, tu olhou pra mim, um rapaz que tá trabalhando ali. E, teoricamente, ele sabe que eu não tô falando com ele. Mas esse estímulo de algo perguntando faz imediatamente eu olhar para algo. Parece que o ato de estudar fica cheio de plot twist aí, né? Exatamente. Comecei por um fim ali e eu, no meio do estudo, me revela. Opa, peraí. Exatamente. Me manda teu currículo aí, isso que eu gostei. Certo? Mas é essa a analogia mesmo, é essa inversão. Então eu antes assisti como é que era o episódio, cheguei aqui, fiz alguns questionamentos. Ei, qual é o público? A gente está mirando esse projeto muito voltado para a comunidade educativa como um todo. Não, a gente quer falar mais para educadores, tá? Então vamos atualizar a nossa fala, vamos falar mais assim ou desse jeito. Eu quero que o aluno participe muito. Pô, quantas vezes eu estimulei Pedro aqui, eu trouxe ele como exemplo? Porque eu sei, o cara é liderança. Se a gente trouxer ele pro jogo, você vai conseguir fazer com que o objetivo chegue pro aluno esse tipo de conteúdo. Então eu sou um cara que começa por questão, quero entender como é que é a regra final do jogo, dentro do movimento de estudo pro meus... E eu sou o cara do mapa mental. Adoro, não abro mão, eu esquematizo. O mapa mental é uma ferramenta que desmistifica o resumo. Ele me obriga a não ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ele me gera um estímulo visual mais amplo, construído por mim, onde eu consigo encontrar um eixo temático. Então, à medida que vocês estão falando aqui, ó, essa última fala está aqui.
Mas antes, você já disse que vai puxar coisas práticas. Eu já anotei aqui, fluxo professor, aluno, pai, injeção de ânimo. Pronto, eu já sei o que eu vou falar na próxima. Então é antecipação. Me conta o que é que vai ser feito e eu monto o esquema de como eu vou fazer. Muito bom, muito bom. Olha, as dicas vão saindo, assim, a coisa vai. Quem tá antenado, o bom é que você pode assistir, voltar, pausar e vai. É uma aula, né, Ives? É pra ser aula, uma tem aula, que cara. vai, preste atenção. Pedro, Então, estratégias, ferramentas, qual é a tua, assim? Qual é, eu como é que não vai? sendo o único educador da mesa, não tenho muita propriedade no assunto, mas Mas eu, como também ensina, viu? estudante- Muito, Mas também a gente sim, aprende Eu com tô aprendendo vocês. contigo numa conhada ao banheiro, você me deu uma aula, cara. E aí? Mas como estudante, eu acho que é fundamental você amar aquilo que você faz. Não é todo dia que a gente vai querer saber sobre o assunto, não é todo dia que a gente fala assim, meu Deus, hoje eu queria estudar, uou! Mas é importante saber, tipo assim, caraca, eu sei que isso vai ser importante pra mim. Então eu vou fazer isso porque eu me amo e porque eu quero ter um futuro bom. Eu quero fazer isso porque eu gosto de estudar isso, eu gosto da professora. E eu acho que é muito importante isso, você ter amor por aquilo que você faz. E além disso, aí, métodos mais práticos mesmo, Pedro, sou uma pessoa um pouco mais tradicional, então eu gosto muito de resumo. Eu escrevo muito, então eu faço vários resumos. Então, pra mim, é indispensável escrever. Então, eu escrevo muito e, como eu falei antes, a aula é o principal lugar onde você vai ter pra pesquisa, pra fonte, pra dúvidas. Então, é muito importante eu sugar o máximo que eu consigo da aula. E eu focar aqueles 50 minutos que eu tô ali com o professor, usufruir o máximo que eu posso daquilo. Realmente aproveitar o que eu tenho ali. Porque eu sei que se eu conseguir entender alguma coisa, você é com um especialista. Não é colocar no chat GPT e falar, me explica isso. Não vai me ensinar pra prova. Eu preciso, mas não só pra prova, mas como pra vida também. Eu preciso entender com uma pessoa que realmente sabe do assunto. Então, acho que usufruir o máximo que eu puder da aula é fundamental. E além de resumo, eu gosto muito de escrever. E, assim, eu tenho minha cama aqui, aí tem uma mesa de escrivania. Na escrivania, eu sempre coloco na frente dela um painel com tudo que eu tenho que estudar. Então tem vários posts lá escrito, olha, conteúdo de literatura, conteúdo de química, conteúdo de física, PAC de hoje, PAC de amanhã. Então eu gosto muito de organizar tudo, ter muito um sistema tático muito bem montado. Eu acho que isso é muito fundamental. Então ter ali visualizado também qual é essa rotina, o que você vai estudar hoje, amanhã, depois. E acho que a organização e a mão pelo que você faz. Não vá muito além não, porque senão você já sai daqui com emprego futuro ainda. Pedro, me passa o currículo também, cara. Quero seu Vai sair currículo contratando agora. diversos métodos aí. Então, eu sou muito metódica, né? Eu gosto de começar pelo início ali, né? Vou fazendo também minhas anotações, fazendo os pontos ali principais e ticando também com marca-texto ali, né? Então, eu gosto muito de ambiente silencioso. Eu funciono mais à noite, né? Então, assim, eu rendo muito mais. Depois das 10 ali, eu sento, pego o notebook, pego o livro, fico no silêncio, pego água já para não ficar levantando, que é uma tática também que a gente fala muito para os estudantes, né? Vai logo ao banheiro, pega a tua água ali, tua barrinha de cereal, um ambiente silencioso e começa, né? Então, se for para escutar, né, uma videoaula ali que a gente tem no Estuda.com, fazer questionários, né? Então, foca nesse espaço aí, se prepara e começa. Muito bem, confesso para vocês que eu sou do rabisco também. Você é um artista, é diferente. Como ilustrador e como uma pessoa neurodivergente também, então acabo que eu preciso de alguns estímulos visuais, de algumas ancoragens para mim. Então, às vezes, eu ouço melhor quem está falando se eu estiver escrevendo, porque aqui isso para mim é um ponto de foco aqui. Então, muitas vezes, e por vezes, olha que interessante, o meu rabisco às vezes não tem nada a ver com o que tá, mas eu memorizo o que a pessoa tá falando se eu estiver fazendo algum rabisco. Então, exatamente. E funciona muito para mim. E o mapa mental, para mim, pela possibilidade de trabalhar com facilitação visual. Então, eu faço muitas ilustrações, eu desenho, às vezes, o palestrante, o professor, já fiz caricatura e anotando frases especiais, fazendo lettering ali, porque funciona muito para mim, né? Eu sou muito do pensamento artístico. Então, só, a gente tem 4 pessoas aqui, 4 métodos de estudo extremamente funcionais e diferentes, né? O meu de previsibilidade do que vem, o dele de dar sentido e lógica ao que faz, Gabi numa ideia mais gradativa, você com a memória fotográfica e associação. Isso. Aí você quer me dizer que é simples estudar? Exatamente. Não é, complexo demais. E aí eu provoco, aí eu pergunto, então, já entrando aí nessa etapa final da nossa conversa, para ser um pouco mais práticos e oferecer também para o nosso público definir uma rotina de estudo, falar em eficiência na forma de estudar, Bruno. De onde a gente parte nessa história? Assim, como e é com que descanso, tá importante. Ter esse equilíbrio aí com o descansozinho. Eu lembro da formação que a gente escutou essa semana, né? Quem tá cansado, descansa, não desiste. Então o descanso ele tem que estar dentro ali tem que estar dentro da coisa. Então, Bruno, beleza. Quero começar a estudar e quero começar a estudar de maneira eficiente.
de onde a gente parte? Dicas. Vamos lá. Primeiro, eu gosto dessa ideia, eu uso muito, eu falo assim, estudar não é estudar muito, é estudar sempre. É constância e regularidade. Tudo que gerou hábito foi constância e regularidade. Certo? Você estava aqui, antes de começar, respondendo o pessoal no WhatsApp, e provavelmente assim que você ganhou o seu celular e pôde operar isso, você fazia bem mais lento do que você fez agora. Certo? A constância e a regularidade nesse uso, lógico, o celular muito mais interessante do que o estudo, né? Mais sedutor para um jovem, mas é assim que se aprende. Eu acho que tem acho que é complexo. Vai ficar longo, a gente vai com 1 hora aí, as plaquinhas já subiram aqui, certo? Mas eu vou trazer pelo menos uma lógica, uma ordem lógica que pode ser muito funcional, certo? É a ideia de, primeiro, o que Pedro falou é absolutamente validado tecnicamente. Aula como ponto de partida, certo? Eu, aluno, vou falar da perspectiva aluno. Eu, aluno, eu parto de uma boa aula bem assistida, fazendo minhas devidas anotações junto com o que você falou. Porque se eu assisto a aula anotando, minha mente se obriga a criar coerência para a informação que vem e colocar. Estratégia terapêutica, muitas vezes, o psicólogo pede para que você coloque tudo que pode dar certo ou errado num papel. A ideia disso é tirar da confusão mental, criar uma lógica e você perceber a dimensão, se de fato é tão ruim quanto parecia ou é tão bom quanto parecia. Então, assistir a aula fazendo anotação me obriga a compreender melhor. Se eu vou anotar, eu tenho que entender. Se eu vou anotar, eu tenho que conseguir explicar, minimamente. Eu não vou jogar palavra solta. Tem que ter conectivo, eu tenho que ter uma lógica naquela informação. Me ajuda a gerar uma sensação de produtividade. Você terminar uma aula, pô, e aí ter 3, 4 páginas, teu colega pedir assim, me empresta teu caderno para copiar? Aí tu, venci. Aqui é um estudante de primeiro mundo. E te tira de uma zona de sonolência, né? Então, um dia chuvoso, como esteve hoje, 7h pouco da manhã, o ar-condicionado ligado, uma aula mais teórica, é natural que você entre em uma desconexão. Então, se você está anotando, isso te prende. Então, aula massa, bem anotada, para chegar em casa, pegar as provocações de lista de exercício, aí entra o papel do professor, ter dado uma boa aula e gerar recurso para o aluno. Meu amigo, o aluno está doido para dizer que não tem o que estudar. Não dá essa possibilidade para o danado não, meu amigo. Certo? Então, dá a ele, tipo, ali tem uma lista, entra em tal site, faça uma página tal do seu material, botei uma lista no estuda.com. Porque o aluno vai chegar em casa, tem uma lista para começar, depois ele tem um material teórico para visitar. Quem? O caderno, que ele produziu durante a aula, vinculando a tudo que o professor falou. E aí agora entra a outra ponta, o pai lá no final, que vai chegar em casa, vai poder ver esse caderno, vai poder pegar uma questão e perguntar ao aluno, dentro da técnica de estudo mapa mental, que é utilizado pós-estudo, pós-questão e teoria, que eu construo tudo que eu sei. Tudo que eu sei sai da minha cabeça e vira um papel. É uma ótima substituição para o resumo. Porque o resumo tu deveria produzir já na hora da aula. Estás otimizando teu tempo aqui, ó. Tu chegou em casa, tu agora faz um esquema baseado nesse resumo. Não é retrabalho, é otimização. Massa, top. Eu posso usar flashcard. Flashcard é tipo isso com pergunta e resposta. É uma provocação diferente. O mapa mental eu olho e está tudo aqui. O flashcard eu me pergunto, tenho o que pensar e depois eu vejo qual é a resposta. É outro tipo de estímulo. Aula bem assistida, anotação de aula, fazer questão, produzir um material após isso. Professor, boa aula, faz a abertura e fechamento de aula, passa a lista de exercício. Pai, chega em casa, pergunta aberta, o que é que tu viu, me mostra, quantas questões tu fez, explica essa parte para mim, né? Todo mundo ganha, vence, estudar deixou de ser um sacrifício, passou a ser minimamente mais interessante e desafiador. Utópico? Não. Funcional. Bem real, pra né? caramba. Bem real. Agora vai ter dia que vai estar com dor de cabeça, vai estar doente, vai chegar mais estressado do trabalho. Nem todo dia a gente vai conseguir ter essa excelência. Cuidado que às vezes perfeccionismo impede que a gente atue o mínimo necessário para a construção de hábitos. E no estudo esperar o contexto ideal para começar a estudar é uma ótima justificativa para não fazer nada. Feito melhor do que perfeito. Excelente. Assim, isso me provoca muito, né? Porque quando a gente fala de um caminho assim, então você foi construindo um caminho aí metodológico e quebra ele em responsabilidades aí, né? O que é do estudante, o que é da família e o que é da escola, enquanto o professor ali e todos os recursos que a escola oferece, né? Principalmente porque hoje a gente está falando de uma escola que está abarcada também de sistemas, de questões, de plataformas, né? Inteligência artificial, que hoje está colaborando. A gente vai ter um episódio para falar só sobre inteligência artificial, benefícios e desafios, né? Mas mostra principalmente o quanto é possível,
né? O quanto também exige de nós um caminho de acreditar que definir uma rotina de estudo é para todo estudante, né? Porque senão a gente começa a acreditar que todo estudante não é igual a Pedro, né? Não, nem todo estudante é igual a Pedro. Existem vários estudantes, várias realidades, e todos eles, eu acredito que podem caminhar dentro dessa rotina aí, não é isso? É um Então, fluxo mínimo, né? A maneira como vai ser conduzida é a variabilidade do indivíduo, mas o mínimo a ser cumprido é uma questão metodológica. Bem, muito bem. Pedro, que recado você nos falou aí que gosta de estudar, que inclusive traz, eu acho, uma lição muito importante, porque desde hoje já pensa no seu estudo do que você faz hoje como parte do seu itinerário de futuro, assim, de vida, né? E a gente falava isso lá no começo, né? A gente estuda para quê? A gente estuda para se formar como indivíduo, para a vida, para os sonhos, para os planos, para os projetos, para o protagonismo que tu vai exercer na vida. Então eu acho que você tem um recado que você pode compartilhar com os seus colegas que assistem, outros estudantes, outras pessoas que assistem. Falando desse ato de estudar, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para os outros estudantes? Eu acho que não estudem pra ninguém, estudem pra vocês mesmos. E no fim, estudem. Porque no futuro só vai estar você e você. Então você tem que ter uma certeza muito sólida do que você quer pra sua vida. Não tantas certezas, mas que você saiba que você quer uma coisa boa pro seu futuro. Então que você consiga estudar por você, e não por outras pessoas, mas principalmente por você. Muito bem. Olha, é esforço, é garra, é objetivo e tudo. Antes de fazer a mesma pergunta, Bruna, assim, qual é a provocação que você deixa e mensagem que você deixa para pais, educadores, estudantes? Eu gosto sempre de lembrar do próprio exemplo de São Marcelino de Champagnat. A gente está no podcast Marista São Luís, e não tem como falar também do nosso santo fundador, que era um homem muito dedicado. Tivemos a formação essa semana com o irmão Marista, que nos disse assim: Marcelino era inflexível naquilo que era necessário ser feito. E a grande lição do fazer o que precisa ser feito. Sabe que precisa estudar, sabe que precisa ter exigência com os estudos. O Bruno falou aqui, você vai descansar, você vai ter esse momento de lazer, mas eu cobro, eu sou exigente com meus estudantes. E São Marcelino de Champagnat, tanto que um dos nossos valores é o amor ao trabalho. E aí vamos falar aqui do amor ao trabalho, a esse trabalho que é, muitas vezes, estudar, né? Então, do nosso santo fundador, a gente também pega esse exemplo, né? A dedicação, o esforço diário, porque é um esforço que nasce de um propósito, de uma missão. E aí Pedro falava, né? Eu quero alcançar meus sonhos, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter um futuro bom. E olhar para isso, né? Ter essa visão de futuro também nos fala desse sonho, desse legado de Champagnat. Bruno, qual é a mensagem para as pessoas, então? Qual é o recado que a gente deixa depois de tudo isso? Olha, eu tava aqui me esforçando o que é que eu poderia falar, mas acho que não se contente em ser medíocre, né? E a ideia de medíocre é a ideia de se contentar com média. E eu acho que quando você tem essa possibilidade gama que torna tudo tão facilitado de acesso, mas talvez me tire o brilho nos olhos de conseguir conquistar, faz com que a gente se contente com média. Então, tudo que a gente falou não é fácil de ser aplicado, mas entenda qual é o motivo final pelo qual você faz isso, né? Isso linka muito com o que Pedrão falou aqui, que faça isso por você. Lógico, para orgulhar sua família, para orgulhar seu filho, para orgulhar seus alunos, seja quem for a audiência que está assistindo agora. Mas nunca se contente com o mediano. Queira fazer sempre mais e melhor. Encontre seu Ikigai, é um termo oriental que diz sua força motriz de viver. É o motivo pelo qual tu trabalha, é o motivo pelo qual tu gosta de fazer, é o motivo pelo qual a sociedade precisa que seja feito, é o motivo pelo qual te remuneram. Você vive disso. Então, desejo a vocês que encontrem sua força motriz de viver. Muito bem. Gabi? Parte 2, né? A gente vai precisar. Merece, né? Merece, né? Deu pouco, acho que foi pouco tempo. Passamos já Boa do sorte horário. aí com a edição desse episódio. Passamos do horário, mas é isso, né? Precisamos estar sempre revisitando esses métodos de estudo, né? Essa nossa rotina. E os orientadores, né, estão aqui para isso, para acompanhar, para orientar, para acolher, né, para fortalecer esse caminho. Porque o orientador ele está ali, junto daquele ensino-aprendizagem do estudante. Atenção, família, então fica aqui esse convite. Você é parte desse processo de construir uma rotina de estudos eficiente
participando, perguntando, se interessando, apoiando e fortalecendo também esse estudante para além da sala de aula. A escola Marista São Luís segue comprometido em oferecer a esses estudantes a melhor estrutura possível, os caminhos e a educação de qualidade. Bruno, meu amigo, queria agradecer sua presença. Não preciso dizer assim o quanto sou feliz, sempre estou acompanhando seus conteúdos no Instagram. Vou pedir para você deixar também aqui as redes sociais onde a galera consegue seguir acompanhando o teu trabalho, tuas dicas, tuas conversas com os alunos. Adoro quando eu vejo os vídeos de Bruno com os estudantes também lá dentro do processo. E arriscando mesa, e provocando, e falando menino. E o menino bota a mão na cabeça e chora. Eles, não, peraí, acabou não, vamos apanhar mais aqui. E realmente é um profissional que tem ajudado muitos estudantes a entender esse caminho de estudar com qualidade e realizar sonhos, que é também a luta constante aqui da educação que nós construímos, né? Construir sujeitos virtuosos, bons cristãos, cidadãos comprometidos, mas acima de tudo, meninos felizes e realizados. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Deixa aí suas redes sociais, como é que a galera segue te acompanhando, mas desde já, gratidão pela sua presença, que ela foi especial demais. Que massa. Ó, aqui pra mim é a esquina de casa. Se me chamar 10 vezes no ano, vem a maior satisfação do mundo. Para mim é uma satisfação estar em um ambiente, em um espaço educacional marista. E para mim é muito prazeroso, como pedagogo, que levanta essa bandeira de professor com muito orgulho, estar falando de educação o tempo inteiro, tá certo? Então, obrigado pelo convite. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais do conteúdo dessas reflexões que eu tento trazer lá nessa posição de técnico realmente no processo, é @BrunoCFSouza, ou se botar BS Method também aparece lá. Então, também com certeza vai fortalecer muito o trabalho e nos motivar a cada vez entregar mais para vocês. Pedro, meu querido, quero agradecer também a sua participação riquíssima, viu? Riquíssima. Fundamental. Parabéns. A gente fica muito orgulhoso porque não só de você contribuir tanto para o conteúdo, mas a gente olhar para você e ver concretizado o esforço diário também que a gente faz, mas também de poder aprender com você, de você sentar aqui e nos ensinar mesmo também dos exemplos que você traz a partir daquilo que você é com sua família, como estudante marista, como jovem na atualidade. Afinal de contas, aqui todos já são 30 a mais. Então a gente vem também com sua jovialidade aprender muito. Obrigado. Valeu pela participação. Eu tenho certeza que esse episódio vai ficar massa com tudo que você contribuiu. Muito obrigado. Valeu. Olha o sorriso dessa oportunidade. Ele é muito feliz aqui. Ave Maria. Gabi, minha amiga, acho que temos, né? Satisfeita? Muito satisfeita. Eu não, eu quero mais. Eu tô muito satisfeita com o Bruno aqui, mas eu vou querer ele de novo, tá? Eu vou trazer Bruno muito bem. E o agradecimento a você, família, a você, estudante, a você, professor, toda a comunidade educativa que acompanha o podcast Marista São Luís. Deixe seu comentário, qual foi a parte mais interessante, que dúvidas você tem a partir do que foi gerado. Bruno vai olhar depois os comentários, vai estar lá comentando também a sua participação. Curte no Instagram, compartilha, manda para outras pessoas, porque como a gente tem falado aqui, o podcast Marista São Luís também é feito por você que está aí do outro lado. Muito obrigado, fiquemos com as bênçãos da nossa boa mãe, a intercessão também de São Marcelino Champagnat e toda a bênção de Deus. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.